o texto de Marco, né, que está aqui conosco, e vai ser uma alegria ouvi-lo. Eu conheci Marco graças à tradição do Tantra Yoga e da fundação da Ananda Marga. A gente se conheceu e ele nos brindou com esse texto maravilhoso que também está na Concertões. Então é com você, Marco, a palavra. Bom dia novamente, gratidão, João. Por falar em lugar de fala, eu nunca sei exatamente qual é o meu lugar de fala. Eu teria que dizer que meu lugar da fala seria um lugar meu, o meu eu, só que é um eu múltiplo. Eu sou... um dos meus eus é um eu acadêmico. Eu sou doutor em literatura comparada, tenho mestrado também em letras neolatinas e graduação em ciência da religião. Também sou poeta, tradutor, e além disso eu estou começando a trabalhar como um instrutor de Tantra Yoga, yoga terapeuta. Então hoje eu vou tentar falar a partir desses lugares todos, né? Talvez menos a parte da tradução, mas eu vim aqui para apresentar um pouco o meu mais recente trabalho sobre o neo-humanismo, que deu fruto nesse ensaio, artigo-ensaio. E eu vou começar com o título, né? O título é O que há de novo no neo-humanismo, a filosofia transmoderna e descolonial de P.R. Sarkar. P.R. Sarkar foi um pensador, filósofo indiano do século XX. Ele é também conhecido por ser um mestre espiritual da linha de Tantra Yoga, Sri Sri Anandamurti, e também é reconhecido por ser um guru tântrico, para nós sermos um pouco exóticos aqui com essa terminologia. Mas eu queria começar com a terminologia, na verdade, os termos, né? Então, para falar aqui uma filosofia, que essa filosofia de neo-humanismo é uma filosofia, ou pode ser concebida como uma filosofia transmoderna e descolonial, é bom definir os termos, né? Quando eu falo transmoderno, eu penso no conceito de transmodernidade, elaborado por Henrique Dussel, que é um filósofo argentino do sul global, né? E esse conceito de transmodernidade, a ideia é que não existe apenas uma modernidade, que por definição seria eurocêntrica, mas existem várias modernidades. Então, a transmodernidade, nesse sentido, é a ideia de transcender essa ideia de uma única modernidade eurocêntrica que partiu da Europa e, de certa forma, dominou o mundo. E como dominou o mundo? Através da colonização, que todos nós aqui sabemos da história da colonização, mas podemos também pensar quando a gente pensa no conceito de modernidade, tem vários pensadores intelectuais da chamada linha de pensamento descolonial que considera que o outro lado, ou digamos o lado escuro da modernidade, é justamente o que se chama da colonialidade, que é uma espécie de matriz de poder que inclui não só o poder político, econômico, mas também o poder cultural, poder social e talvez até principalmente poder epistemológico, né? A hegemonia de um determinado modo de pensar e agir. Então, quando a gente fala da transmodernidade, a gente já está falando também da descolonialidade, da ideia de desvincular dessa matriz, né, colonial de poder, de resistir, né, de pensar de outras formas, de pensar em agir, né, de formas alternativas e diferentes. E a partir de diversos lugares, né, lugares de fala,
lugares geográficos até lugares temporais. Então, e o neo-humanismo, onde entra nesse discurso? Então, o neo-humanismo, como filosofia, novamente foi idealizada e elaborada pelo Sarkar, né? Mas o próprio definiu o neo-humanismo como uma extensão do humanismo, né? A gente pode considerar que, ao longo da história, em vários locais, houve e ainda há vários humanismos, né? De certa forma, mas o estrito senso, o humanismo se refere a uma filosofia moderna. A gente pode falar até de humanismo clássico também, mas é uma filosofia ocidental, por causa do termo em si. O humanismo, a palavra humano, né, vem do latim, humanitas, né, e o humanismo, então o humanismo amplo senso se refere, né, toda essa concepção do que há do melhor do ser humano, né, das virtudes, das qualidades, da dignidade humana, de todo o potencial que o ser humano tem e a ética, direitos humanos, toda essa gama de definições, né? Então, mas estrito senso, o humanismo se refere a um movimento específico, né, na época renascentista da Europa, que enfatizava muito a formação do ser humano ideal, pleno, enfim, o desenvolvimento do ser humano. Então, o ser humano foi basicamente concebido, né, e definido a partir de certos conceitos, né? Por sua vez, o movimento humanista que começou na Itália foi inspirado tanto nos romanos, né? Cícero, com o conceito dele de humanitas, e também os gregos, porque, enfim, todos sabemos que a origem, entre aspas, da cultura ocidental foi imaginada a ser greco-romana, né? Então, temos na Grécia, temos a paideia, né? Que traduzido significa educação, e a paideia era uma forma de educar, né? De formação dos cidadãos gregos, visando a formação do cidadão ideal, né? Do ser humano ideal, sem usar essa palavra. Então, tinha a ver com o estudo, com a escola, com a educação, com a formação, né? Aí, em outro momento, no Renascimento, surge o humanismo próprio, que retoma, resgata, né, tanto a ideia de humanitas, do Cícero, dos romanos, quanto a ideia do paideia grego, né? E, novamente, enfatizando a educação a partir de várias disciplinas, como a filosofia, a história, a ética, a literatura, matemática, música, e até ginástica. Assim, os gregos davam muita importância ao corpo. Então, esse movimento humanista do Renascimento, né, ganhou força, né, e formaria, então, eu diria, vários diriam, a base, de certa forma, da própria modernidade, né, enquanto a Europa foi se desenvolvendo, se expandindo, foi com esses valores humanistas que definia a civilização europeia na sua marcha civilizatória pelo mundo até. Só que sabemos que, se olharmos a história bem,
que alguns ou vários problemas com esse humanismo, e o principal sendo a sua hipocrisia, porque o humanismo sempre foi concebido como uma filosofia universal, né, baseada na razão e esses valores, valores humanos, da dignidade, enfim, a formação do ser humano ideal e tal. Mas esse ser humano ideal, concebido pelo humanismo, acontece que esse ser humano ideal era justamente o ser humano europeu, homem e branco, na maioria, né, dos casos, né? Então, é curioso, irônico ou até hipócrita ver o desenvolvimento do humanismo mundial através da colonização, ver que o próprio humanismo foi desumano até certo ponto. Assim, temos a escravidão, temos enfim, a colonização em todos os 4 cantos do mundo, e então o humanismo tem essa marca, né? E por isso que a gente fala quando a gente fala da modernidade, a gente fala desse seu lado escuro da colonialidade. Então, o que acontece é que no século XX, né, surge com bastante força um movimento de descolonização, né? Sempre houve, na verdade, o pensamento descolonial desde que surgiu a própria colonialidade. Então, qualquer resistência à colonialidade já é descolonialidade. Mas a descolonização começou a ganhar força, digamos, principalmente nos debates acadêmicos, intelectuais, e até nas guerras revolucionárias, no século XX, em vários momentos, na África, né? Então, temos o Fanon, né? Que foi um intelectual, ativista, né? Que ele foi, na verdade, o primeiro a lançar esse termo de novo humanismo, a necessidade de elaborar um novo humanismo. E sem entrar em muitos detalhes sobre o Fanon, por causa do tempo, logo em seguida, nesse contexto, né, de descolonização, temos o surgimento do pensamento de Sarkar, que mais para o final da vida dele começou a usar esse termo de neo-humanismo. Ele não tinha usado esse termo então, embora toda a filosofia dele era neo-humanista. E então, por que o neo-humanismo é descolonial? Porque resgata, né, bom, faz essa crítica, né, ao que Sarkar chama de pseudo-humanismo, né, essa crítica contra essa hipocrisia do humanismo. Também é bastante crítica a toda e qualquer forma de exploração, não só exploração econômica ou política, mas também exploração cultural, social, de todas as formas, né? E também podemos considerar que o neo-humanismo, eu gostei da palavra retomada que foi usada antes, mas é uma espécie de retomada do humanismo. Então, resgata o humanismo e tenta dar um passo além. Então, da mesma forma que o humanismo dava grande ênfase na formação do ser humano, nas qualidades, das qualidades do ser humano, da dignidade do ser humano, o neo-humanismo resgata isso, retoma isso, coloca grande ênfase em educação, principalmente no desenvolvimento do pensamento crítico. E a ideia é sempre a formação do indivíduo, justamente para não formar só o ser humano ideal, mas também, por último, criar uma sociedade ideal, né? Então, uma sociedade inteira baseada nesses valores. Mas
começando com a ideia, formando o indivíduo, a gente forma a sociedade, né? Então, grande ênfase é colocado no pensamento racional, na crítica, né? Pensamento crítico, e na aplicação, né, do conhecimento, do estudo. Então, não basta só estudar, mas tem que aplicar o conhecimento a serviço da humanidade, né? Aí entra novamente o termo humano. E esse neo-humanismo é como se fosse um novo renascimento. Então, da mesma forma que o renascimento europeu estava tentando, né, enfim, criar uma espécie de novo mundo, esse novo renascimento também visa isso. E há também a valorização das artes, né, das artes e enfim, da literatura, da filosofia, obviamente, mas também tem um outro lado que não necessariamente é neo-humanismo próprio, mas o outro lado, digamos, do neo-humanismo é a revolução social, né? Então, para criar um mundo ideal, né? Tem a formação do ser humano ideal e depois tem a ação, né? No mundo para criar esse mundo ideal. Então, nesse aspecto, o Sarkar chamava essa teoria de Prout, né? Progressive Utilization Theory, a teoria da utilização progressiva. E isso é o lado, digamos, prático do neo-humanismo, que é revolucionar o mundo, criando um mundo justo, igual, todo mundo com direitos iguais, sem exploração de qualquer tipo, e, enfim, criando uma sociedade que todos caminham juntos, todos se respeitam e todos evoluem juntos. Então, a ideia é criar uma sociedade ideal também. Então, mas para fechar, né, essa ideia de neo-humanismo, acho que um dos aspectos mais importantes é reconhecer que é o lado mais espiritual, né? Porque o neo-humanismo, vindo de Sarkar, está, né, filosofando a partir de um espaço e um tempo, de certa forma, contemporâneo, né, de nós, mas também é próprio. Então, a gente está falando de uma tradição indiana, especificamente de Tantra Yoga, que é um outro saber, tem uma epistemologia própria, e nesse saber que foi, né, subjugado, subordinado pela pensamento moderno mais eurocêntrico, materialista e tal, a espiritualidade é essencial, e essa palavra tem uma conotação forte, né, na nossa cultura ocidental, mas podemos, quando a gente fala de espiritualidade, a gente pode simplesmente falar em consciência, né? Então tem a ver com o desenvolvimento da consciência do indivíduo, do ser humano, e também a criação de uma consciência social. E o neo-humanismo, no final das contas, a ideia é ir além do só o humanismo, a preocupação com o ser humano, mas também incluir todo o mundo, todas as plantas, todos os animais, até a natureza inanimada, digamos, assim, tipo as pedras. Então é uma filosofia ecológica também. E sinceramente, é o que estamos, ao meu ver, precisando muito agora, hoje em dia, no mundo. Então, eu recomendo ler o artigo, obviamente, mas aprofundar e considerar essa filosofia, porque é uma filosofia prática, assim, tantas filosofias maravilhosas que temos, né? Mas é uma filosofia elaborada para ser prática.
E eu acho que o meu tempo deve estar acabando. Eu vou fechar com um poema, porque todo mundo realmente Ótimo, falava. Marco. Eu ia te sugerir isso. Mas essa, eu vou dizer que esse é um poema neo-humanista antes de eu. Mas não sem, com nenhuma pretensão de ser. Em homenagem ao Dia da Consciência Negra, eu escrevi esse poema em homenagem a esse dia e Dia do Zumbi. Se chama Por uma Nova Consciência, mas tem muito a ver com neo-humanismo. Por uma nova consciência. Por uma consciência negra, para não ter consciência pesada. Por uma consciência branca, para não ter consciência limpa. Por uma consciência brasileira, para não ver o mundo em preto e branco. Por uma consciência verdadeira, para não ver as raças humanas senão como um arco-íris. Por uma consciência pura, para então ser o prisma das cores que revela a luz. Gratidão. Maravilha, muito bom.